boa tarde, ou quase boa noite, né? Sejam bem-vindos e bem-vindas. É com alegria e um sentimento de profunda gratidão a Deus que acolhemos a todos e todas para a formalização do lançamento do livro Crianças em Perigo, Ideias e Ações Pedófilas na Sexualidade Contemporânea. Queremos fazer inicialmente alguns agradecimentos. Agradecemos ao presidente da Câmara, o nobre vereador, senhor Sebastião Carlos do Nascimento, ao doutor Valmar, do Departamento Jurídico da Câmara Municipal e a todo o pessoal da comunicação da Câmara, em especial ao senhor Edson. Agradecemos também de uma maneira bastante especial e carinhosa o senhor Tom Moisés, diretor do Jornal Popular de Barueri, que dedicou uma página inteira, um artigo sobre a temática do livro Crianças em Perigo. Queremos agradecer também ao professor Dr. Maurício Bronzato pela refinadíssima revisão do texto final desta obra. Agradecer também ao Ricardo Tavares pela dedicação na viabilização da publicação desse texto, ao professor Joanilson e a professora Clélia, que nos emprestaram seus talentos musicais, trazendo um colorido especial a este evento. Queremos também, de uma maneira especial, agradecer àquele que nos inspira, que nos dá o discernimento necessário para contribuirmos com o seu reino. Dedicamos este momento a Deus. Gostaria de apresentar agora os nossos autores, Juarez Gomes e Maria de Carvalho Gomes, a ocupar os lugares aqui na frente. Juarez é professor universitário, mestre em Educação pela Unicamp, graduado em Terapia de Casal e Família, é graduado em Pedagogia, e Maria de Carvalho é psicóloga, mestre em Educação pela Universidade Estadual de Londrina, pós-graduada em Psicopedagogia e Análise do Comportamento, com licenciatura em Ciências, Psicologia e Formação do Psicólogo. Eles têm 3 filhos, que são Thaís, de 26 anos, o Davi, de 22 anos e a Giovana, de 8 anos. Atuam na educação básica desde 1990 e na graduação e pós-graduação desde 2000. Coordenam desde 2003 um projeto de extensão universitária que, entre outras ações, forma e fortalece grupos de estudos para pais e professores em escolas públicas, objetivando contribuir com uma formação integralmente saudável de filhos e de alunos. E nesse contexto, refletem sobre a sexualidade infanto-juvenil numa perspectiva diferente daquela apresentada por especialistas da área. Os autores sustentam a tese de que essa fase do desenvolvimento humano deve ser dissociada de práticas ou brincadeiras sexuais, quase sempre relacionadas à erotização adulta e vinculadas pela grande mídia como sexualidade normal ou inofensiva. O casal tem apresentado conteúdos relacionados a essa abordagem em grupos de profissionais ligados à educação em dezenas de escolas da região norte do Paraná. O apoio recebido desse público e também nos muitos eventos em que participaram e em outras regiões brasileiras estimulou os autores a produzir a referida obra. Então, a partir deste momento, com vocês, professora Maria Gomes e professor Juarez Gomes, para um momento de conversa conosco. Muito bom estar aqui. Nós já estivemos em vários lugares falando sobre esse trabalho, mas estar no lugar onde a gente se sente amado, tem essa segurança, sabe que todos que estão presentes são amigos, pessoas que a gente conhece há muitos anos, né? Nos apoiam em tantas coisas. Né? Então isso nos dá uma segurança muito grande. Mas ao mesmo tempo a gente está um pouco nervoso porque é a primeira experiência, especificamente em relação ao lançamento do livro. Então aqui, segundo Pedro, é um momento histórico, né? É o
primeiro, nós temos alguns convites já para alguns outros lugares, né, para lançar o livro, mas aqui é o primeiro lugar onde a gente tem essa conversa, né, a gente pode falar com vocês sobre aquilo que muitos aqui a gente sabe, né? Então, na verdade, é só relembrar algumas coisas. Né? Eu queria pedir a paciência para aqueles que já ouviram a fábula da ratoeira na fazenda. Então, paciência para aqueles que já ouviram. Então, era uma vez uma fazenda um pouco distante, onde moravam o fazendeiro e a sua esposa, já idosos, os filhos já tinham ido embora, e só os dois tocavam a fazenda. Em determinado momento, eles começaram a ter problema com um danado de um ratinho, e não tinham o que fazer, né, para acabar com esse ratinho. Tinham pensado em tudo, mas não pensaram na ratoeira. Então resolveram comprar uma boa ratoeira. O ratinho então saiu desesperado, pedindo ajuda para os outros animais da fazenda. E o primeiro animal para que o ratinho foi pedir ajuda foi a Dona Galinha. Dona Galinha, pelo amor de Deus, o dono da fazenda comprou uma ratoeira, o que eu faço? E a Dona Galinha, eu não estou nem aí, seu ratinho, é problema seu. Desconsolado, correu e procurou o seu porco. Seu porco, o que eu faço, seu porco? O dono da fazenda comprou uma ratoeira, e agora? E o porco, o que eu tenho a ver com ratoeira, seu rato? Problema seu. Mais desconsolado ainda, procurou a Dona Vaca. Dona Vaca, me ajuda, o dono da fazenda comprou uma ratoeira, o que eu faço? Sei lá o que você faz, não tem nada a ver com ratoeira. Naquela mesma noite, o ratinho foi desconsolado, foi escondido, nem entrou dentro da casa. Naquela mesma noite, então a ratoeira desarmou. No meio da noite, a dona da fazenda saiu para ver, né, se tinha pego o danado do ratinho. E na verdade, era uma cobra desconhecida, uma cobra venenosa. Tinha pegado a cobra pelo rabo e a cobra acabou picando a dona da fazenda. E aquele desespero, né? O que nós fazemos? E agora? Né? Cidade longe. Né? Ah, já sei. Canja de galinha é bom para picada de cobra. Então, a Dona Galinha, que achou que não tinha nada a ver com a ratoeira, virou uma canja. No dia seguinte, aquele desespero, conseguiram comunicar aos parentes, todo mundo veio, ninguém sabia o que fazer, os parentes chegaram, vamos fazer uma mistura, vamos matar o porco. Lá foi o porco, que não tinha nada a ver com a ratoeira, virou a mistura dos familiares. Felizmente, a dona da fazenda acabou falecendo. Vieram as pessoas de longe e foram matar a vaca para dar comida para todos que vieram no enterro da dona da fazenda. Qual que é a moral da história? Há muitas ratoeiras que são armadas na sociedade. E aquilo que hoje é bastante divulgado, né, já há algum tempo, já há muito tempo, mas ultimamente que tem sido veiculado com mais força, os direitos sexuais de crianças e adolescentes. É uma dessas grandes ratoeiras, que aparentemente não tem nada a ver conosco, que aparentemente é uma coisa boa, mas é uma grande armadilha. Então, a ideia do livro, a ideia central do livro é mostrar para nós, né, para todos nós, que por trás do discurso de direitos sexuais de crianças e adolescentes, existem ideias e ações pedófilas. Isso não significa que todas as pessoas que defendem direitos sexuais de crianças e adolescentes sejam pedófilos ou defensores de pedófilos. Mas a origem disso é de pedófilo, de ações supostamente científicas. Então, o grande desafio colocado com esse livro, a Maria vai falar um pouquinho da história, como isso surgiu, é nos fazer entender como que essa ratoeira está armada, né? Como que nós podemos, de fato, defender as futuras gerações, como que nós, de fato, podemos trabalhar por uma sexualidade que, de verdade, proteja os nossos filhos, as futuras gerações. Porque essa sexualidade que está aí, ainda que os defensores não tenham clareza disso, elas não estão e não vão proteger
nossas crianças e adolescentes de ações pedófilas dissimuladas. Então essa é a grande ideia, né? E nós esperamos que seja coletivo. E por que nós então resolvemos escrever esse livro, né? Nós começamos com um projeto de extensão na UEL, Juarez como coordenador e eu como profissional voluntária. E esse projeto, ele teve início nas escolas municipais. Nós começamos numa escola a 70 quilômetros de Londrina, ficamos 4 anos, né, trabalhando com os pais e professores. Começamos em 2003. E depois iniciamos em várias escolas em Londrina. E trabalhando com os pais e professores, surgiu essa demanda, né? A preocupação com o comportamento sexual inadequado das crianças, principalmente nos CMEIs, né? Todos professores que trabalham em CMEIs têm falado muito conosco a esse respeito, que as crianças estão cada vez se masturbando mais cedo, né? Crianças de 1, 2, 3 anos, e veio essa preocupação também por parte dos professores e dos pais. E nós começamos então a fazer um levantamento bibliográfico. Vamos estudar, vamos pesquisar, ver o que tem a respeito, né, o que tem sobre esse assunto, e nos deparamos com o 15, né, uma abordagem científica, uma pessoa de autoridade falando sobre a sexualidade infantil. E nós ficamos assustados, apavorados com os estudos dele a respeito desse tema, né, toda a pesquisa. E resolvemos, então, pesquisar mais aprofundadamente e escrever sobre esse assunto. E muitas pessoas foram ajudando nesse processo, né? Que liam o nosso trabalho, que davam sugestões. E nós resolvemos, então, diante desse desafio, a escrever, aprofundar o assunto e divulgar. O que nós percebemos? Que tudo que nós temos sobre sexualidade infantil no Brasil e fora dele é baseado em relatos de pedófilos. Isso foi assustador. Então, assim, diante disso nós ficamos chocados e nós dissemos, não podemos ficar calados, né? É a vida de toda uma geração. É o futuro de muitas crianças que está sendo roubado e que nós temos que fazer alguma coisa. Né? Então, por isso, resolvemos escrever esse livro e disseminar e procurar mais parceiros para falar sobre esse assunto. Se nós quiséssemos citar cada pessoa que contribuiu com esse projeto, porque desde o início, embora nós estivéssemos trabalhando ali com os grupos de pais, professores dentro das escolas, isso já há mais de 12 anos, nós desde 2003, mas nós nos deparamos com essas verdades, né, da origem da ciência sexual contemporânea em 2009. Então, se nós fôssemos citar todas as pessoas que contribuíram com esse trabalho, que nos ajudaram a descobrir essas coisas, a aprofundar esses estudos, a darem sugestões para estudar outras coisas, né, para ir buscar em outros temas, em outros autores, em outras fontes. Estava conversando com a Joelma, né, então nós encontramos, por exemplo, o ativismo, nós não sabíamos que existia, né, o ativismo pedófilo, a discussão que é feita disso dentro do campo do direito. Um negócio assim impressionante, então descobrimos um monte de coisa. Né? Então não daria, né, se nós fôssemos citar cada um, nós seríamos injustos e esqueceríamos, com certeza, de muita gente. Então nós queremos ler, a Maria vai ler aqui, né, uma carta de uma pessoa, de um dos lugares onde nós falamos sobre o projeto, o livro ainda na época, né, em 2013, quase final de 2013. E entre as pessoas que escreveram para nós naquele evento, nós separamos essa carta para representar a nossa gratidão a todas as pessoas que nos apoiaram, continuam apoiando. Então isso aqui, né? Isso aqui que está sendo feito, claro que todo mundo sabe, mas é importante lembrar, né? Isso aqui dá trabalho. Imagina o tempo que as pessoas gastaram aqui para organizar isso, né? Fico imaginando quanto tempo a Clélia e o Jonilson tiveram que ensaiar a música da Jiboia. Eu fiquei tão feliz, né, quando eu vi a música da Jiboia aí, porque a gente canta junto com a Giovana, né, tem no carro, canta junto quando vai para a escola.
Ela quis saber tudo sobre a jiboia. Aí depois que ela aprendeu tudo sobre a jiboia, ela falou: pai, mas está falando de jiboia mesmo essa música? E aí a gente pode falar das sutilezas, né, dos discursos que existem nessa relação da criança com o adulto, né, que a gente não percebe, a gente não dá conta disso. Então, muita gente que tem nos ajudado, né, nesse evento aqui, vieram perguntar para nós: onde é que eu compro o livro? Né, onde é que... A gente não sabe, né? O que a gente sabe é que está lá na editora, está no site da editora, a editora distribui para todas as livrarias do Brasil, né? Com certeza vai para os eventos, mas nós não temos o controle disso, né? Então são, né, os nossos amigos, né, que estão ali, né, do grupo, que estão organizando tudo isso. Então, quem quiser comprar, né, procurar o pessoal do grupo, tudo mais. Então seria muita gente para agradecer e a gente esqueceria de muita gente. Então a gente quer ler essa carta para representar essa nossa gratidão e principalmente essa nossa expectativa, né, essa grande esperança de que, ela já está me cutucando aqui, né, de que esse projeto seja de fato coletivo. Né? Nós só entramos nele com a esperança dele ser coletivo. Então não pode ser um trabalho do Juarez e da Maria, o livro do Juarez e da Maria, é o nosso livro, né? É o nosso projeto, é a nossa referência de conteúdo científico sobre uma verdadeira sexualidade. Quer dizer que só vocês têm o conhecimento da verdade? Não, nós só organizamos esse trabalho, né? Nós fazemos referência, graças a Deus tem bastante gente que tem essa percepção, né? dessa proposta científica de uma sexualidade que não favoreça o pedófilo. Então, é esse projeto coletivo que a gente tem a esperança que continue, né? Então, essa carta representa a gratidão a todos vocês e essa nossa esperança que isso cresça, né? Se fortaleça. Quero deixar o meu apoio a vocês e dizer que desde o dia que ouvi sobre o projeto do livro, tenho pesquisado sobre o assunto e orado pela vida de vocês. Que Deus abençoe vocês e saibam que Ele está muito feliz pelo empenho, a coragem, o amor por cada criança, cada vida, que através desse livro poderá ser poupada de coisas terríveis. Estou com vocês nesta causa desde o dia que ouvi, respondi questionários e dei a minha opinião sobre o assunto. Vocês não estão sozinhos, somos igreja, e a igreja está lutando para que o propósito de Deus seja cumprido através deste trabalho. Essa carta nós recebemos de uma jovem, né, que tem menos de 20 anos. Ou já completou, né, mas assim, nessa faixa etária, eu acho que 18, 19, 20. Ela representa todos vocês e todos aqueles que não estão aqui, mas que estão empenhados nesse projeto. Né? E o nosso objetivo com esse projeto, com esse trabalho, como o Juarez falou, não é só nosso, né? Nós começamos. Não somos os pioneiros nesse assunto. A Judith Reis, a gente vai falar um pouco sobre ela depois, ela lutou bastante nos Estados Unidos contra essas ideias, né? Contra essas teorias. Mas o nosso propósito é de ter muita gente caminhando com isso. Nós iniciamos, nós pesquisamos, mas a partir daqui, né? Até aqui, muita gente ajudou e a partir daqui nós queremos essa parceria mesmo, para alcançarmos muitas crianças, muita gente, né? Nós fizemos aí uma pesquisa que muitas pessoas daqui provavelmente respondeu e a maioria delas não conhecia o 15. Não conhecia suas teorias, pais, professores, pessoas de diversas áreas, né? Então é uma oportunidade para nós conhecermos, estudarmos e lutarmos contra todo um sistema em favor das crianças e adolescentes. Esse livro não é um livro religioso, ele é um livro científico. A editora CRV de Curitiba, que publicou o livro, a qual nós agradecemos muito, né, o apoio, vamos continuar valorizando, né, esse apoio que nos foi dado. A política deles, inclusive, eles publicam o nome do conselho editorial, que não é prático, a maioria das editoras. A política deles é a seguinte: se o livro é científico, nós publicamos. É polêmico?
não nos importamos com isso. Se vocês entrarem no site da editora, vocês vão encontrar outros livros discutindo a questão da sexualidade, contrário ao que nós estamos defendendo. Estamos com esses outros cientistas, né, esses outros pesquisadores, inclusive, nem saibam da origem dessas ideias em Alfred Kinsey. Queremos acreditar nisso. Mas a política da editora é essa. Nós avaliamos se o livro é científico, se ele segue o critério de uma pesquisa científica, de um trabalho científico. Se ele é um livro científico, nós publicamos. Foi muito interessante, né? Porque antes disso nós tínhamos feito contato com várias editoras e os pareceres que nos eram entregues, né, eram pareceres assim, bastante, vamos dizer assim, políticos, né, bem politizados, mas que nós líamos nas entrelinhas. Olha, nós não queremos entrar nessa polêmica, né? Nós preferimos não entrar nessa briga, né? Respeitando, né? Essas editoras têm os seus compromissos, têm os seus objetivos, mas o que precisa ficar muito claro é isso, né? Então, nós não escondemos a nossa fé, ao contrário do que muitos autores da área fazem, que escondem, que têm objetivos muito claros de destruir a cultura judaico-cristã, de modo especial, destruir a heterossexualidade, principalmente a monogâmica fiel. Isso é muito claro. Mas grande parte desses pesquisadores não são claros, não são honestos. E nós não escondemos os nossos princípios, eles estão colocados no livro. Mas o nosso trabalho foi científico, foi, conforme já dissemos, né, houve um grupo de profissionais, alguns estão aqui, que avaliaram, né, que deram sugestões, né, fizemos várias adequações. Então não interessa para um cristão, pelo contrário. Qualquer trabalho científico que tenha o objetivo de proteger crianças e adolescentes deve interessar para quem é cristão e para quem não é cristão. Não se trata de fé, não se trata de prática religiosa, se trata de proteger a integridade moral das futuras gerações. Tá certo? Então, a nossa expectativa é que as pessoas que são radicalmente contra as ideias e ações de pedófilos, muitas vezes as ideias são sutis, né? Que elas encontrem nesse livro respaldo científico para poder brigar pelas crianças e adolescentes. Essa é a nossa esperança, principalmente os mais jovens. E a gente fica angustiado porque a geração mais jovem, pelo menos grande parte dela, não gosta de ler coisa muito extensa, né? Mas é um apelo que nós fazemos, é necessário, é preciso ler não somente o livro, mas as referências que nós fazemos. Das 270 páginas do livro, quase 24 páginas são de referências, teses, de outros livros, de artigos científicos, de documentários científicos. Um deles, editado na década de 90 pelo Canal 4 em inglês, é uma rede de televisão que trabalha muito forte com essa coisa do jornalismo investigativo, uma série de diários secretos, né, onde eles desvendaram os diários de Kinsey, do Alfred Kinsey. Então essa é a expectativa, né, que vocês se apropriem e que vocês nos ajudem a disseminar para seus amigos, seus contatos nas redes sociais, seus colegas de escola, né? Muitos professores aqui, né? Eu tenho o privilégio de ter a minha cunhada aqui, que também é professora, né? De educação infantil, dos anos iniciais. Então a nossa esperança, olha, gente, agora tem um livro específico na área de educação, né? Sobre sexualidade, que é radicalmente contra as ideias e ações de pedófilos, principalmente as ideias dissimuladas nos documentos sobre sexualidade. Os documentos que são propostos para trabalhar com crianças. Agora nós temos um livro que traz reflexões e traz bases científicas, né, de outros autores e de outras propostas que vai instrumentalizar quem quer fazer uma discussão diferente sobre sexualidade que está colocada aí.
diferente. Você não será taxado como reacionário, como radical religioso, porque você estará fundado em conteúdo científico. Esse que é a grande força. Estava comentando não lembro com quem ali na frente, nós fomos até agora falar com vários grupos de professores, e nós não encontramos oposição em nenhum desses grupos. E não é porque não tem pessoas que não conheçam, que não são da área. Um dos grupos que nós fomos, tinha professores que fizeram curso de especialização em educação e sexualidade lá na Universidade Estadual de Londrina, onde ensinam princípios que nós estamos dizendo no livro que não são científicos. E essa senhora, no final, ela estarrecida, o professor, eu fui enganada. E que bom que você percebeu isso, porque é isso mesmo. Grande parte das pessoas estão fazendo a educação em sexualidade nas escolas acreditando que estão fazendo um trabalho científico. E é um trabalho fraudulento, né? Então, esse é o grande desafio, né? Entender que nós temos agora um material, como a Maria falou, nós não somos pioneiros, nós tivemos a felicidade, com o apoio de vocês, de organizar todo esse material, né? Para possibilitar o trabalho com pais e professores, principalmente. Mas a nossa grande dívida é com a doutora Judith Reis. Ela tem muitas publicações, infelizmente nenhuma delas traduzida para o português. Quem sabe agora, né, alguma editora se interessa em fazer essa tradução. O último livro é específico sobre a pedofilia, provando cientificamente o crescimento da pedofilia nos Estados Unidos depois do trabalho do Kinsey, provando com números inquestionáveis. Então, essa é a expectativa. Agora nós temos esse material para poder trabalhar com bons professores, certo? Nós temos também esse material para trabalhar com os pais. Nós chamamos muito a atenção dos pais nesse livro. Os pais precisam prestar atenção e exercer a monitoria positiva sobre os seus filhos. Cuidado com a internet, cuidado com o celular, cuidado com a tecnologia. Monitoria positiva e modelo moral, né? São os dois estilos principais, fundamentais, que junto a ao ensino de educação sexual em casa, que vai livrar as crianças do pedófilo. A escola, infelizmente, não está preparada para orientar a educação sexual dos nossos filhos. É a família que tem esse papel muito importante. É óbvio que é preciso ler o livro, né? Só enfatizando, e é preciso ir nas fontes que nós colocamos como referência, e certamente nós não esgotamos, né? Claro que nós não conseguimos ter acesso a tudo, né? Então vocês precisam continuar esse trabalho, né? Aqueles, por exemplo, que estão nas universidades, na condição de aluno, né? Seja de graduação, de pós-graduação, tentar fazer discussões nessa linha. Eu tive a felicidade de uma aluna do primeiro ano, que eu dou aula no primeiro e segundo ano de pedagogia, lá na UEL, e uma aluna me procurou, né, no final, depois de uma conversa sobre o livro, adquiriu o livro e disse: professor, eu quero fazer meu TCC nessa área, fazer essa discussão. Eu só não peguei ela no colo e dei um beijo, porque eu achava que eu era pedófilo, né? Mas eu fiquei muito feliz, né? Felicidade muito grande. Não sei, né? Ela está no primeiro ano, o TCC começa no terceiro. De qualquer maneira, foi uma alegria ouvir esse tipo de coisa. E é essa a expectativa nossa. Porque se isso ficar só nesse livro, a mídia acaba com a gente rapidinho. A grande mídia nos lança de esquecimento ou cria alguma situação para jogar a gente em descrédito, né? É muito fácil. Agora, se vocês assumirem isso como um projeto de proteção às futuras gerações, né? O futuro não pode ser roubado. E do jeito que está colocado hoje, o futuro está, né, em vias de ser roubado. O futuro está comprometido. E coisas muito sutis. O novo projeto que nós estamos trabalhando, e esse vai ser mais difícil ainda, achar a editora para publicar, esperamos que a CRD continue com essa política. Nós citamos no livro, uma das questões, a Maria colocou aqui, a questão da
das ideias e ações pedófilas são muito sutis e são amplas. Estão em vários setores da sociedade. São várias estratégias colocadas pelo sistema que controla a sexualidade. E uma delas, pasmem, né? E as pessoas ficam assustadas quando têm contato com esses trabalhos, através da alimentação. Então estão fraudando a sexualidade das futuras gerações por meio da alimentação e da água potável. Isso é uma tragédia. Isso é coisa de gente maluca, né? Como é que fala um negócio desse? Inúmeras pesquisas da área da engenharia genética, da área da agricultura, porque o grande problema são os agrotóxicos, né, onde existe uma quantidade maior desses compostos, são os reguladores endócrinos, são os agrotóxicos. Mas esses produtos estão presentes no plástico. É uma grande tragédia, né? São compostos químicos que funcionam, na maioria deles, como hormônios femininos, né? Estrógeno. Mas há compostos que funcionam como andrógenos também, né? Então toda essa confusão. E aí, se a mãe é bastante submetida a esses agentes químicos por meio da alimentação, nos 3 primeiros meses de gestação, então se o bebê é do sexo masculino, esses hormônios vão interferir na masculinidade da criança. Se é do sexo feminino, esses compostos químicos, porque agem no sistema endócrino, vão interferir na sexualidade desse menino. Estão percebendo? E aí o que a grande mídia coloca? Que a criança, né, os programas de grande veiculação, né, as grandes emissoras aí, vai falar o nome para não dar problema, né? O que a grande mídia coloca? Que é normal. Uma criança, uma menininha de 4 anos, que não quer ser mais menina, isso é normal. Gente, isso não tem nada de normal. Essas crianças estão sendo vítimas. Isso é só um dos aspectos, tem muitos outros. No campo da política, o projeto do Jean Willis, esse a gente fala sem medo, do Jean Willis, da Érica Cobra, querendo dar direito para uma criança, ainda que os pais não concordem, né, para uma criança mudar de sexo. Isso é loucura. Isso não tem base científica nenhuma. Isso é militância política, ideológica dos quinceanos. Umas coisas absurdas, né, que estão acontecendo e que a gente não pode ficar quieto. Né? Não se trata de guerra, né, nem de promoção de ódio, de medo contra LGBTs. Nós não temos ódio a ninguém, né? Ninguém, muito menos medo, e não promovemos isso. Agora, não faz nenhum sentido o documento da Unesco de orientação em sexualidade, né, a edição brasileira, ter como referência a cartilha do grupo LGBT da Bahia. Isso não tem fundamento científico. Com todo respeito a LGBTs, adultos, esclarecidos e capazes. Mas ninguém pode interferir num documento sério desse e dizer que é normal uma criança de 5 anos ser menino ou menina do jeito que ela quiser. Isso não tem fundamento científico. Isso é baseado nas fraudes dos relatórios Kinsey. Isso está muito claro. Isso não tem nada. Não é questão de interpretação. Vocês podem ir nos livros. O relatório feminino está publicado no português. O masculino não, que é o mais pesado. Vocês vão ver no vídeo. Né? Mas, embora a gente faça algumas referências sobre ele no livro, mas o relatório feminino do Kinsey nós temos. Nós colocamos citações que não deixam dúvida nenhuma que a intenção desse camarada, financiado por organizações poderosas, foi interferir na sexualidade das futuras gerações e fragilizar, se possível, exterminar a heterossexualidade. Então não é coisa séria. Nós não podemos, não queremos e não podemos exterminar a sexualidade LGBTs de adultos esclarecidos e capazes. Agora, nós não podemos aceitar que nenhum profissional dessa área, de qual área seja, médica, educação, queira determinar que a sexualidade LGBTs para crianças e adolescentes é padrão e tem que ser ensinada do jeito que eles entendem como correto. Isso não podemos aceitar, porque isso não tem base científica séria. E aí, vocês precisam nos ajudar
nessa briga. Porque nós não somos ninguém, não temos capacidade nenhuma para poder enfrentar esse sistema, porque é um sistema muito forte, com grandes interesses econômicos. Imagina que nós estamos falando contra BASF, Monsanto, Syngenta, Fundação Rockefeller, Fundação Ford, Fundação Playboy. É gente muito poderosa. Agora, se de repente há um movimento de gente de bem, nas suas diferentes áreas, rejeitando as ideias e as ações pedófilas, não se trata de combater o pedófilo, não, porque isso é outra ilusão. Não se acaba com pedofilia combatendo o pedófilo. Se acaba com pedofilia combatendo, identificando e combatendo ideias pedófilas que às vezes nós nem percebemos. Por exemplo, vamos ser bem objetivos, Quando eu percebo que o meu filho está se masturbando constantemente, ou até vejo, ou descubro que ele está se masturbando, e eu não faço nada, não tenho nenhuma ação. Afinal de contas, os especialistas dizem que isso é normal, e se eu interferir, eu vou atrapalhar na sexualidade adulta deles, Mentira, isso não é verdade. Eu tenho que interferir. Crianças e adolescentes não precisam de experiências sexuais, seja masturbação ou qualquer outra experiência mais séria. Isso está fundamentado em fraudes científicas. E é disso que nós precisamos entender. Essas coisas que nós precisamos entender, nos apropriar e identificar. Porque muitas vezes, com boa intenção, nós estamos apoiando um sistema pedófilo. Porque a coisa é muito dissimulada. Permitir que músicas com letras eróticas, ditas sensuais, sejam tocadas em espaços onde tem crianças. Eu não vou nem falar de festa de aniversário de criança, porque ele é mais absurdo ainda, Aí faz menos sentido ainda. Mas qualquer espaço onde tem criança, não faz sentido eu achar normal esse tipo de mensagem explicitamente sexual. Isso não é para criança. Não deveria estar em ambiente onde tem criança e adolescente. Mas nós fomos convencidos de que isso não tem problema, é inocente, não acontece nada. Então, sem perceber, nós estamos reforçando ideias e ações pedófilas. Então, o grande objetivo é a gente identificar essas coisas, mudar o nosso comportamento para o bem das futuras gerações. E o livro é um instrumento científico para a gente associar aos outros instrumentos que nós temos em defesa das futuras gerações. Muito bem, então a ideia nossa para os próximos anos, para 2016, é tentar concluir esse livro sobre os desreguladores endócrinos, falar especificamente sobre os cuidados que nós precisamos ter. Esperamos que outras pessoas façam isso antes de nós. Já tivemos uma amostra do que vai ser essa briga, porque nós escrevemos um artigo e mandamos para um evento muito grande, que acontece no Brasil todos os anos, promovido por uma grande universidade brasileira. Aí não vamos citar os nomes aqui. E o nosso trabalho foi rejeitado. O tema do trabalho era sexualidade infanto-juvenil e desreguladores endócrinos. Uma discussão necessária. Então nós estávamos apontando isso em inúmeros artigos científicos. E o parecer, o artigo foi rejeitado com o seguinte parecer: que nós usamos a experiência que nós temos com grupos de pais e professores em escolas. Então, os avaliadores do artigo disseram o seguinte: professores e pais não podem discutir sobre a relação entre sexualidade infantil e alimentação sem a presença de médicos. Essa discussão não é válida. Ou seja, nos chamaram de incompetentes, acéfalos. Nós não temos o direito de ler os trabalhos científicos, os inúmeros trabalhos científicos que estão publicados, falando, por exemplo, sobre a contaminação da água de São Paulo, do Paraná, a contaminação de hormônios, que vão interferir na sexualidade. Nós não podemos falar sobre isso porque não tem médico no nosso grupo. Estão percebendo o controle ideológico?
Então, o projeto para 2016 é escrever esse livro, que vai ter vai ser um pouco menor, né? A gente vai ficar só nesse assunto. E aí nós vamos continuar dependendo da ajuda e do apoio de vocês, né? Esperando que vocês pesquisem em outras áreas, escrevam, né? É uma honra ter o Tom Moisés aqui, né? Diretor de um jornal importante da região, professor também, né? Tem livros publicados também, gosta de escrever, né? Então, para nós seria uma honra ter mais pessoas escrevendo nas suas diferentes áreas sobre isso, denunciando isso, mas principalmente cuidando das crianças e dos adolescentes com os quais têm responsabilidade. Esse é o grande desafio. Mas nós vamos mostrar para vocês o vídeo, preparamos com a ajuda da Thaís, e nesse vídeo, sim, nós deixamos muito bem claras as ideias do vídeo. Muito obrigado e vamos à luta em defesa das futuras gerações, dos nossos filhos, das crianças e adolescentes, que nós colocamos no livro, que precisam de muitas coisas. Então há bastante propostas no livro para que nós possamos trabalhar para que nesse contexto as crianças e adolescentes não precisem de sexo, porque eles não precisam, para se desenvolver de forma integralmente saudável. Então nós precisamos agora entrar nessa luta, desapropriar dessas ideias e atuar em cada um dos lugares onde nós temos estado, seja nas nossas famílias, no nosso trabalho. Então é isso. Muito obrigado e vamos em frente. Queremos agradecer também de uma maneira muito especial a presença aqui do Dr. Fernando Giuliani pela viabilização do espaço que utilizamos, mais alguém que somou força conosco, né, para que este momento fosse possível. Eu gostaria de chamá-lo aqui para receber das mãos do Juarez e da Maria um exemplar desta obra. Quero convidar Dona Bela a homenagear a sua filha, entregando um lindo buquê de flores e dando-lhe um grande abraço. Convido neste momento o Davi, filho do casal, para entregar uma placa de agradecimento, uma homenagem ao Juarez. Ficamos em companhia de Martin Luther King. Se um homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Platão. Podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. E Ruth Rocha, na serenidade e leveza do poema. Toda criança do mundo deve ser protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças, todos têm que respeitar. Juarez e Maria, muito mais do que escrever um livro, vocês nos ofereceram uma causa. Muito obrigado, sempre amigos. Agradecemos a todos pela presença, os amigos e irmãos, os convidados externos. Muito obrigado pela presença de todos.